Olá, pessoas! Continuando com elementos de formulário, hoje nós trabalharemos com a caixa de texto de senha, o input do tipo password, ok? Esse é bem tranquilinho para estar trabalhando, a gente vai ver rapidão, viu? Então, para a gente colocar aqui no nosso formulário um input do tipo password, o que a gente tem que fazer? Usar o nosso amigo input e a gente vai indicar qual é o tipo dele, o type dele. Eu já tinha demonstrado no vídeo anterior que com Element Abbreviation a gente coloca aqui facilmente as variações de input. E dentre elas, a gente vai ter password, aqui ó, password. Poderia digitar ou selecionar aqui na lista que aparece no VS Code. Vou pressionar Enter, ele vai completar para a gente a estrutura. Então, é um input do tipo, do type password. E a gente completa com o nome e o ID de acordo com a nossa necessidade. Colocando esse input aqui, vou salvar, atualizar no navegador, e a gente tem uma caixa de texto aparentemente comum. A grande diferença de um input do tipo password, que significa senha, é que ele mascara automaticamente para a gente a entrada do usuário. Então, conforme eu digitar aqui, ele vai apresentar caracteres que podem ser asteriscos ou bolinhas, né, de acordo com o navegador, justamente para não ficar visível, aumentando um pouco a segurança de quem está digitando. Para na hora que você está digitando ali, se tiver alguém próximo, não consegue ler o que está sendo escrito naquela caixa de texto. Então, basicamente, a diferença entre uma caixa de texto do tipo senha ou uma caixa de texto do tipo texto, que é a text, vou colocar um aqui, ó, salvar, atualizar. Então, eu tenho aqui uma caixa comum, uma type text, e uma type password, que a gente não consegue enxergar o conteúdo dela. Então, é só essa diferença mesmo. Da mesma maneira, a gente pode fazer toda a associação. Então, se eu colocar aqui um label, vamos colocar aqui, ó, label para usuário, vou digitar aqui, ó, usuário. Vamos simular, então, um formulário de login, de entrada em algum sistema. Label para senha, e aqui eu vou colocar como senha. Lembrando que o que associa o nosso label com o input é o campo ID. Então, quando a gente digita aqui for usuário, o que tiver aqui como ID é que vai causar, né, vai criar esse par. O name é uma propriedade extra, que inclusive eu tratei um pouco melhor sobre isso no vídeo anterior, sobre o botão de rádio, né? Que quando a gente tem uma caixa de texto, é muito comum a gente colocar o mesmo identificador, né? Name e ID com o mesmo valor, tá? Usuário, usuário, senha e senha. Salvando aqui então, atualizar no navegador. Então aqui, ó, esqueci de escrever a palavra, senha. Atualizar. Vamos ajustar com uma divzinha para ficar melhor? Senão fica esse negócio estranho, né? Então aqui uma div fechando, outra div abrindo, fechando aqui. Estou fazendo um pouco mais rápido porque eu já tratei sobre isso em outros vídeos, né? Então, fica um pouco massivo para quem está assistindo a série, né? Não vou ficar me repetindo. Então, aqui no usuário, eu posso digitar o nome do usuário, na senha, a senha do usuário, e aí eu colocaria um botão para confirmar. E lembrando que aqui a gente está falando só do HTML, né? Para realmente validar essa senha, fazer um login no sistema, a gente precisaria de uma linguagem de programação, muito provavelmente um banco de dados, né, onde estaria armazenado esse usuário e senha, mas isso são temas para outros vídeos quando eu estiver trabalhando com coisas voltadas a linguagem de programação e banco de dados que vai ter aí no canal, né? Não sei quando está assistindo esse vídeo, mas nesse momento ainda não tem vídeos referentes a isso no canal, mas logo, logo eu pretendo disponibilizar. Só para fechar aqui, eu vou fazer uma pequena alteração no arquivo anterior, que eu tinha colocado como Radio Button, o nome do arquivo. Eu vou padronizar, renomeando ele aqui. Então, se você está seguindo a playlist, se você está criando os arquivos junto, eu vou renomear aqui para Input e vou colocar apenas a palavra Radio, ok? Porque esse vídeo que eu estou trabalhando agora, que é o Input Password, o anterior e alguns que serão os próximos, serão especificamente sobre os tipos de input. Então, eu vou colocar padronizado para facilitar depois a consulta, ok? Então, só renomeei aqui para Input Radio, ao invés de ser Radio Button como estava, e esse arquivo de hoje, que é sobre a caixa de texto de senha, para Input Password, ok? Então, bem facinho esse tema, né? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida ou sugestão, deixe nos comentários. Deixa o joinha aí, né? Curte o vídeo,
compartilhe, ative o sininho, avisa para os seus colegas, né? Joga no grupo do Zap, compartilha com seus colegas de algum curso técnico ou de qualquer outro tipo de grupos, ok? Para a gente estar podendo divulgar esse tipo de material que eu estou preparando para vocês. Beleza, pessoal? Muito obrigado por assistir e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!